Olá pessoal, nós fizemos um questionário inicial e vocês responderam maciçamente este questionário. Inicialmente eu quero agradecer a essa prontidão, a participação, a interação de vocês, e essa interação é fundamental para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho. O material ele foi preparado de forma a provocar uma reflexão sobre o papel, sobre a função das tecnologias de informação e comunicação no processo educacional. O uso dessas tecnologias tem sido muito discutido, mas é importante a gente saber exatamente qual o seu papel, qual a sua função no processo educativo, principalmente no processo educativo escolar. Para que a gente possa intervir no processo educativo, nós precisamos conhecer bem esse processo. Mas nós sabemos que o processo de ensino e aprendizagem não é uma realidade acabada, que se dá a conhecer de forma única e precisa nos seus múltiplos aspectos. É uma atividade, é um processo multidimensional. Analisando as interpretações do processo de ensino e aprendizagem ao longo do tempo, nós podemos destacar algumas características. São características que aparecem em quase todas as interpretações do processo de ensino e aprendizagem. A primeira delas é a intencionalidade. O processo de ensino e aprendizagem escolar ele tem como uma característica muito fundamental a intencionalidade. Essa característica ela implica em organização e planejamento. E para isso nós precisamos de uma fundamentação para que ocorra então esse planejamento, essa organização. Além disso, nós sabemos que é necessário para a ocorrência da aprendizagem a motivação. A motivação ela pode ser extrínseca ou pode ser intrínseca. E é necessária a motivação, ela ajuda no processo de ensino e aprendizagem. Daí então a nossa pergunta, né? Qual o papel das novas tecnologias nesse processo todo? Essas novas tecnologias podem ajudar nessa mediação escolar, podem ajudar na aprendizagem, podem ajudar a criar situações de aprendizagem, favorecer condições para a aprendizagem. Como o professor pode trabalhar então essas condições? Como o professor pode realizar essa mediação agora com a ajuda das novas tecnologias? As respostas que nós obtivemos nos questionários mostram que vocês realmente acreditam que as novas tecnologias possam ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Elas são contemporâneas, né? Nós precisamos então contextualizar o processo de ensino e aprendizagem frente a essas tecnologias. E é o que nós pretendemos trabalhar aqui, né? Utilizar essas tecnologias nesse processo de mediação, a fim de que a gente possa motivar, possa fazer com que os alunos assimilem ativamente os conteúdos e nós possamos atingir os objetivos educacionais. Vocês podem observar num vídeo que nós gravamos que nós fizemos um framework para localizar onde estão os recursos educacionais no processo de ensino e aprendizagem. Nós vimos o que são metodologias, o que são recursos, como se determinam os objetivos educacionais. Nós hoje realizamos essas intervenções inicialmente determinando os objetivos educacionais. O que eu quero, quais as capacidades, quais as habilidades que eu quero que o meu aluno adquira com a nossa intervenção. Então a primeira coisa é a determinação dos objetivos educacionais. E depois vão se escolhendo os conteúdos, nós vamos hierarquizar esses conteúdos, e depois chegamos lá à determinação das estratégias educacionais e aí chegamos nos recursos, né, educacionais. A escolha dos recursos educacionais que nós vamos utilizar para atingir aqueles objetivos educacionais. Nós podemos notar pelas respostas que nós temos aqui professores que trabalham na gestão, trabalham com conteúdos muito diversificados. Nós temos ali gente trabalhando com a filosofia, com a matemática, com o português, história, educação física, artes, geografia. Então, essas novas tecnologias, elas podem auxiliar nesse processo de mediação.
Então, a nossa tarefa agora seria como planejar essa intervenção. Olha, nós temos as novas tecnologias, as metodologias ativas nós já conhecemos, e como eu posso inserir essas metodologias com o uso de novas tecnologias? O planejamento disso. Cada área tem lá suas características. Por exemplo, a educação física tem uma característica um pouquinho diferente da história, do ensino da matemática e assim por diante. Então, nós precisamos contextualizar o uso, a escolha da metodologia, e com a escolha da metodologia, aí quais os recursos que nós vamos utilizar. Eu pensei algumas respostas às perguntas e achei muito interessante essas respostas, né? Então, a pergunta inicial era: como vocês, professores e gestores, podem criar estratégias usando recursos de interfaces digitais que potencializem a aprendizagem e a participação coletiva dos diferentes sujeitos que estão ativamente na escola? Então, vou pegar aqui uma das respostas, né? O pedagogo, nos momentos de acompanhamento da hora atividade dos professores, incentivando os professores a abordagem junto aos estudantes sobre o uso pedagógico das ferramentas digitais, utilizando plataformas, software, pesquisa no Google, entre outros. Então, interessante, é isso mesmo, né? Essas ferramentas, elas ampliam então a sala de aula e melhoram essa interatividade e fornecem ao aluno, ao professor, uma diversidade de opções de busca do conhecimento, busca das informações. Uma outra resposta também interessante foi a seguinte: como gestora, inicialmente viabilizar o uso da internet e de computadores funcionando na escola. Como professora, me preparando para interagir nesse mundo digital, para explorar recursos digitais com meus alunos, como plataformas, jogos, rede de pesquisa, entre outros. Interessante dessa resposta é que realmente nós temos que viabilizar ali o uso dessas tecnologias, principalmente a internet, os computadores, verificar se os alunos possuem o acesso a essas informações, se eles possuem equipamentos. Se eu vou gerar algum material, fazer alguma intervenção, verificar se os equipamentos que os alunos possuem são compatíveis, se eles poderão acessar, se isso é feito de uma forma mais uniforme, se todos os alunos conseguem utilizar essas novas tecnologias, se tem aparelhos para que isso possa ser viabilizado. Uma outra resposta também muito interessante foi destinada assim, para gestores. Foi dividido respondeu dizendo que, olha, seria importante pensar na infraestrutura tecnológica, na colaboração online, no acesso equitativo. Olha que interessante. Certifique-se de que todos os alunos tenham acesso igualitário aos recursos digitais, considerando a diversidade socioeconômica. E também implemente estratégias para apoiar alunos com necessidades especiais ou desafios de aprendizagem. Muito boa a colaboração, muito boa a resposta, e a gente tem que pensar nisso. Além disso, nessa resposta ela também privilegia a análise de dados, as parcerias externas, mas é fundamental que a gente possa ter esse acesso equitativo, esse acesso igualitário aos recursos educacionais. Uma outra resposta diz o seguinte: eu penso que ao preparar a aula, pensando em cada detalhe metodológico, fica mais fácil criar as estratégias para o uso das interfaces digitais. Analiso que elas me auxiliam na verificação da assimilação da aprendizagem dos alunos dos conteúdos estudados. Então, é aquela forma de verificar que a gente precisa planejar antes de escolher ali os recursos, escolher os aplicativos. O planejamento é fundamental, né? Por isso lá que a gente colocou naquele framework que as metodologias são diversificadas. Naquele meu momento, na natureza do que eu vou trabalhar, qual metodologia seria mais apropriada? Como eu vou desenhar a situação de ensino e aprendizagem? Como que eu vou colher
as informações sobre o que os alunos já conhecem do que vai ser trabalhado, o conhecimento prévio dos alunos, qual vai ser a minha intervenção durante a sala de aula, o extra fora da sala de aula, a parte dedicada a um trabalho assíncrono, né? Então, esse planejamento é fundamental. E depois, como eu consigo avaliar essas interações, como eu consigo avaliar o progresso dos alunos. Então, o planejamento passa a ser fundamental, e no planejamento é que eu vou escolher, então, qual a melhor estratégia, qual o melhor caminho, a metodologia, e aí também eu vou poder, então, escolher ali o aplicativo, o recurso mais apropriado para atingir aqueles objetivos educacionais. Teve uma resposta interessante que eu acho que seria bom destacar, que é a seguinte, olha, eu vou ler para vocês. Como o meu componente curricular é educação física, acredito que o movimento humano deve ser a base da minha disciplina. Então, poderia usar as interfaces digitais no sentido de propor atividade onde meus alunos não consigam fazer a parte prática da disciplina, como uma aula de surf ou escalada. Penso que a partir do momento que colocamos a tecnologia em evidência na prática da educação física, esta perde o porquê. Haja visto que com 2 aulas semanais apenas para a prática da atividade física na escola. Então, haja vista que com 2 aulas semanais apenas para a prática da atividade física na escola. O acervo motor do meu aluno já fica comprometido, perdendo-se assim a essência real da educação física. O que poderia usar seria os games, tipo Just Dance ou similar, onde propõe que o meu aluno realize atividades práticas usando recursos digitais. Então, olha, cada componente curricular, cada disciplina, ela tem suas características. Por exemplo, o ensino de biologia, né, tem lá a metodologia do ensino de biologia. No ensino de matemática, nós temos a metodologia do ensino de matemática. Eles têm conteúdos com natureza diferentes. Então, as novas tecnologias, elas vão nos ajudar a adaptar esse conteúdo, a trabalhar esse conteúdo segundo a sua natureza. E aqui é interessante, veja, esses jogos, de certa forma, nós podemos utilizar essas tecnologias para causar um movimento, causar no aluno ali uma motivação, e ele possa, então, acompanhar até mesmo de forma assíncrona o trabalho. Fazendo uma síntese, então, da pergunta, da questão, agora nós precisamos refletir como que nós vamos organizar, então, a nossa intervenção, né? Quais são os passos? Qual o caminho que eu vou escolher? Olha, eu vou escolher um jogo, eu vou escolher, por exemplo, uma sala de aula invertida. Qual das metodologias ativas eu vou escolher? Posso promover algo híbrido? E aí eu vou, diante disso, ver os passos que eu vou realizar, né? Vou determinar os objetivos educacionais, vou selecionar os conteúdos, então vou selecionar agora as intervenções, como eu vou ter conhecimento sobre os alunos, e assim eu vou planejar as minhas práticas. E elaborando as minhas práticas tendo em vista atingir os objetivos educacionais. Então agora, descer um pouco o nível de abstração, né? Vamos caminho a uma realidade prática. Como que nós podemos então organizar isso em detalhes para depois ser implementado em um aplicativo, ou destacar a utilização desses aplicativos nessa intervenção de ensino e aprendizagem?